Olá, eu sou o Dr. Marco Antonelli e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o conjunto de doenças que causam as demências. Primeiro vamos a alguns números. Hoje nós temos cerca de 35 milhões de pessoas com demência em todo o mundo e esses números devem ir aumentando até 2050, quando nós teremos cerca de 100 milhões de pessoas com demência, algum tipo de demência em todo o mundo. As demências são um conjunto de doenças que causam uma perda cognitiva, principalmente na área da memória, mas também em outras áreas da cognição, como a linguagem, a orientação espacial, o cálculo e etc. Também com alterações comportamentais e depressão. Infelizmente, não existem remédios que possam curar a maioria dos tipos de demência conhecidos e muitos deles apenas retardam durante algum tempo a progressão da doença, que inexoravelmente irá piorar. No Brasil, o tipo de demência mais comum, ao contrário do que se pensa, não é a doença de Alzheimer, mas sim as demências vasculares, que são demências secundárias a um processo aterosclerótico cerebral causado por mau controle de doenças crônicas, tais como hipertensão e diabetes, que são doenças muito prevalentes no Brasil, geralmente assintomáticas e que são mal controladas pelas pessoas, fazendo com que a longo prazo haja uma deterioração da circulação cerebral com acúmulo de substâncias nocivas aos neurônios que acabam morrendo, causando as demências. O segundo tipo, aí sim, essa já bem conhecida do público, é a demência de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa causada pelo acúmulo de substâncias tóxicas aos neurônios. Ambas são incuráveis. Existem alguns tipos de demências que são reversíveis, principalmente aquelas causadas por falta de vitaminas ou mesmo por hipotireoidismo e alguns casos de depressão que causam uma demência que é reversível com o tratamento da doença de base. O importante, em todos os casos, é que seja feita uma avaliação diagnóstica para tentar identificar, primeiramente, qual é a causa dessa demência e aí se estabelecer uma abordagem terapêutica, medicamentosa e também não medicamentosa, porque a gente sabe que existem vários tipos de abordagens terapêuticas que podem ser feitas no sentido de retardar a progressão da demência. As pessoas mais suscetíveis ao desenvolvimento de demência são os idosos e principalmente aqueles idosos que estão inativos, que estão aposentados, que não têm uma rede social importante de amigos, que não têm engajamento em trabalhos voluntários e isso acaba empobrecendo muito a vida dessas pessoas, fazendo com que haja uma progressiva deterioração das funções mentais. Portanto, além de procurar um médico, fazer exames que excluam as demências reversíveis e fazer um diagnóstico adequado, é muito importante que as pessoas estejam envolvidas em algum tipo de atividades físicas, atividades sociais, atividades laborativas, que façam com que o cérebro não pare. O cérebro, como qualquer órgão do corpo, se não for estimulado adequadamente, entrará num processo de atrofia. Infelizmente, isso ainda acontece
com uma grande parcela da população que não tem acesso a essa informação e também por falta de motivação pessoal e estímulos que a sociedade pode promover. Portanto, se você tem um idoso, se você conhece alguém que está sob risco de desenvolver um quadro demencial, ou mesmo que já apresenta alguma alteração de memória, de comportamento, estimule essa pessoa a procurar ajuda num centro que possa ajudá-la a se engajar, a fazer uma atividade e assim evitar tanto o surgimento quanto a progressão dessa doença. Existem vários lugares que podem proporcionar esse tipo de serviço às pessoas. Um abraço, espero que possa ter esclarecido um pouco sobre essa doença que é muito prevalente no nosso meio. Até a próxima.